Esse assunto, cada um tem uma opinião. Aliás, pode deixar sua opinião no YouTube, o que você acha sobre isso. A gente vai falar sobre a operação do 5G no Brasil. O 5G chegou por aqui, velocidade máxima da internet. Começou em Brasília na segunda-feira, depois vem para outras cidades. Vou aproveitar que o Vitor está em Brasília. Vitor, você chegou a experimentar o 5G ou não? Você conseguiu aí baixar no seu celular? Funciona mesmo? É rápido, não é? Como é que é? Conta pra gente. Olha, Carla, eu consegui sim. Nos primeiros momentos da implementação aí, não funcionou tão bem. A gente que estava na rede 4G teve um pouco de turbulência, enfim, não funcionou 100%, mas o saldo me parece positivo. Apesar desses percalços ali no início, a tecnologia parece de fato funcionar e a gente nota sim que a velocidade da transmissão dos dados é mais eficiente. Mas está funcionando agora? Você está com 5G agora no seu celular nesse momento? Nesse momento não. Ah, não? Ah, por quê? Quando chegar no 5G eu vou querer... Dados mais rápido. O quê? Desculpa. Parece que consome os dados mais rápido. Ah, consome os dados? Vou saber também. Tá. Depois você avisa pra gente, porque por aqui só deve chegar lá para setembro, viu? Eu tenho a lista das próximas cidades: Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e até 29 de setembro em todas as capitais do Brasil. Vamos ver. A gente ficou aqui essa semana na Jovem Pan pensando, relembrando, né, o primeiro... Você lembra quando a internet era assim... Tava aquela ligação. Eu era pequena, mas lembro. Você era pequena, aí eu vou te dar um soco. Eu já era grande. Aí tinha... Nós dois vamos lembrar de tudo aqui só, Carla. Pois é, Cris, só gente. ICQ. Eu tive, lógico. Exatamente. E na última, né, em 2018, a importância da internet nas eleições, né? O presidente Bolsonaro praticamente ganhou as eleições na internet. Até hoje ele se utiliza dessa ferramenta, até por necessidade, porque a imprensa, 90% é totalmente contra ele, não divulga nada de bom que ele faz no governo dele. Então ele se utiliza ali das lives dele, enfim, para se comunicar com o público dele. E esse ano, nas campanhas eleitorais, existem equipes que são só para esse tipo de coisa, só para a internet. Você paga um funcionário que vai medir a métrica de como você se sai nas redes sociais, que vai dialogar com o seu público nas redes sociais. É uma tendência mundial. E agora até no TikTok, gente. Eu tenho pavor de TikTok. Eu tirei do meu filho, porque eu acho que tem muita coisa imprópria para ele. Ele só tem 11 anos. Fez muito bem. Mas muito parece bem, que hoje em dia os políticos estão se utilizando muito do TikTok para divulgar. O único político que eu consigo imaginar fazendo dancinha no TikTok é o Dória, né? Já viram aqueles vídeos do Dória? Aquele dançando com o pessoalzinho na barriga. Será que é um samba? Calça branca colada, Só que né? agora ele saiu da vida pública, Petra. Ele voltou para as empresas. Não vai mais fazer samba. Vitor, você acha que hoje em dia a internet é uma ferramenta importante para os políticos para se elegerem? Sem dúvida, Carla. A internet, né, veio para ficar. As redes sociais, elas são exatamente uma ferramenta indispensável aí para qualquer campanha política, por uma série de fatores. Um deles, que você já colocou muito bem, é essa possibilidade da comunicação acontecer diretamente, né? Ou seja, há um estabelecimento de um vínculo, né, do candidato diretamente com seus eleitores. Não passa por essa intermediação do que seria assim, a mídia tradicional. Não, então, e fora a quantidade de acessos, né, que uma pessoa pode ter. Quando você está em campanha solo, caminhando, você consegue acessar algumas mil pessoas. Quando viraliza um vídeo nas redes sociais, chega a milhões de pessoas, né? Exatamente, tem esse efeito também, né? Aumenta muito a eficiência, porque com um orçamento reduzido você consegue atingir muitas pessoas de uma maneira praticamente instantânea, né, simultânea. Então, isso é fundamental. E me parece que tem um aspecto também muito positivo, que é justamente você mudar a estratégia de comunicação e transmitir as ideias de uma maneira mais casual. A gente tem visto, né, os políticos menos assim no personagem, né? Você tem essa possibilidade de conhecer mais a intimidade do político, do candidato e também estabelecer uma relação, vamos dizer assim, de uma forma mais próxima. Mais próximo. Cristiano, não é ridículo um político usar o TikTok? Eu não queria falar nada, mas já que você falou, vote em mim! Lá, lá, lá. Olha, tem limite, cara, não tem? Eu concordo que tem limite e especialmente o limite do perfil de cada um. É natural que às vezes você pode ter um jovem de 20 anos que acaba se elegendo nessa plataforma, né? A pessoa que já é um TikToker, ele acaba se elegendo nessa plataforma. Isso é uma coisa. Agora, você pegar José Serra,
político antigo com 80 anos de idade, o eleitor do José Serra, por exemplo, exige dele um perfil, né, um perfil mais austero. Mano, ele parece uma múmia, coitado. Imagina ele. Um perfil mais condizente. Agora, Carla, deixa eu fazer uma observação que eu acho interessante, né? Quando a gente analisa a legislação eleitoral desses últimos 20 anos, é gritante como, em termos de legislação, você passou a ter uma restrição cada vez maior à propaganda física, propaganda de rua, e, em contrapartida, uma ampliação da propaganda no meio digital. Então, você pega, por exemplo, 20 anos atrás, 2006, eu me lembro bem, você chegou a ter proibição de uso de internet. Então, ninguém podia falar bem do seu candidato na internet. Era só o candidato num site.com. Né? A pessoa tinha que criar um site.com, né? carlasecato.com, para fazer a sua campanha. É uma coisa totalmente fora da bitola. Você proibia a internet. E hoje em dia é liberado? Tudo então, liberado? Veja como são as coisas. Hoje em dia, você tem uma restrição imensa à propaganda de rua. Então, a pessoa não pode pôr na sua casa a bandeira que ela quiser, a faixa que ela quiser, a placa que ela quiser. Então, uma propaganda em casas hoje em dia... Não pode? É São Paulo, né? Cidade Limpa. Não, no país inteiro. Ah, é? Na sua residência, você só pode ter um adesivo na sua janela de até meio metro quadrado e só. Você tá brincando, eu não sabia que não podia. No seu carro, você pode ter um adesivo de um lado ou de outro lado, porque você tem a questão do campo visual, não pode ser maior do que 1 metro quadrado, e o perfurado na extensão do vidro traseiro. Sério? Então, quando a gente pensa, quando a gente lembra daquelas... Bandeira do Brasil pode? Sim, bandeira do Brasil pode. As bandeiras podem. Mas quando a gente lembra daquelas campanhas antigas de pintura de muro, de faixas espalhadas aí pelos viadutos, pelos postes. Mas que bom, né? Porque era horroroso também aquilo. Então, mas eu só estou querendo fazer uma comparação, porque, em paralelo, você passou a ter na internet hoje uma preponderância. Na internet pode tudo, desde que não seja... Pode tudo, desde que não seja. Aí tem o limite da liberdade de expressão. Eu, por exemplo, eu posso dizer qual é o meu candidato? À vontade. Sério? Você na sua... Agora ainda não, porque agora não estamos num período eleitoral ainda. Pré-campanha. Agora, mas tem um monte de artista dizendo qual é o candidato? Sim, a livre manifestação pode dizer. Eles fazem... Ué, pode ou não pode? Não, eles fazem aquele L assim. Faz a letra, obrigado. Mas assim, é sutil, ele não pode falar. Não pode falar, tanto que os que fizeram sofreram risco de correr processo não, mas e tal. Falam. Não, mas o fato, assim, claro, já também mas pode ou não pode, Cristiano? Não pode. Gente, não pode fazer propaganda até o dia 16 de agosto? 16 de agosto que começa a campanha. Agora, você vê, hoje em dia, na internet, não sendo página, perfil, site de pessoa jurídica e não sendo propaganda paga, então a Carla Secato não pode impulsionar uma propaganda política. Agora, a livre manifestação, se você quiser todo dia fazer uma postagem falando do seu candidato, pode. Se a Pietra quiser todo dia fazer uma postagem falando do seu candidato, pode. Então você vê que o campo da internet se ampliou muito mais. Antigamente, você fazia comício, você fazia um showmício, né? Você trazia um artista, uma banda para animar aquelas 3, 4, 5 mil pessoas que cercavam o candidato. Agora não pode nada disso. O comício até pode, mas ninguém consegue mais juntar pessoa. Ou poucos candidatos conseguem. Você não pode mais ter show, não pode ter mais distribuição disso, distribuição daquilo. Não pode? Não pode. Então, onde você vai ter... Onde você Santinho vai ter... não pode mais? Não, Santinho pode. Mas distribuição de algum benefício... Brinde, verdade. Um brinde, uma camiseta, uma réguazinha. Camiseta não pode. Não pode configura mais. como compra, né? De voto. Compra de Gente, voto. é chato isso, né? Vendeu voto por um chaveiro é dureza. A limitação da liberdade de expressão é ruim, né? Eu concordo que é... Entendi. Não. Você tá defendendo a liberdade de expressão. Mas eu não tô falando pra matar ninguém. É totalmente tá diferente. O discurso Ô, Vitor, você tá muito caladinho. Interrompe a gente, Vitor. Não precisa pedir pra falar, fica à não, vontade. meu filho. Grita assim, Vou pensar aqui formas de intervenção aí pra não precisar interromper. Mas olha, essa discussão, ela realmente dá pano pra manga, né? Porque, sobretudo nessa questão das redes sociais, a discussão sobre os limites, a liberdade de expressão, enfim, ela fica ainda mais ressaltada. Porque qual é até que ponto se pode ir, como fazer para, enfim, como se dá esse apoio, realmente é uma linha tênue, né? O que a gente vê a princípio você tem que resguardar nesse momento, né? Não se pode divulgar ainda informações sobre os candidatos e também fazer campanha deliberada. Mas realmente seria impossível, talvez, inibir essa manifestação espontânea aí, ainda como bem. o Cristiano falou. Ainda bem, eu sou a favor da liberdade de expressão sempre, né, Cristiano? É isso aí.